Olá, galerinha! Estamos aqui ao vivo às 2h32. O meu relógio tá errado? 14h30, em pontos. Tá adiantada, professora. Tá adiantada. Eu pensei que tinham comido 2 minutos da minha aula. Ao vivaço nos estúdios internacionais do Centro de Mídias e Educação do Estado de São Paulo. A professora Juliana, na aula mais sensacional da história deste estúdio. E você sabe que essa aula, o Mauro gostou muito de fato, porque verdade, conversa com você. Foi bacana, a gente deu essa aula de manhã e agora de novo essa mesma aula vai ficar gravada para posteridade. Agora falaremos sobre Revolução Industrial, mas estou antecipando os fatos. Isso aí. Nos organize. Organizaremos, quase que não saiu. Nos organizaremos. A priori. Vamos falar que a Rayane está aqui, ó, nos acompanhando. Rayane, abraço pra ti, Rayane. Rayane, seja bem-vinda. Luiz Gustavo, Cristiano, Nádila, a Bru tá aqui também. Tá todo mundo Então tem aqui. gente na telinha fazendo a interpretação de Libras, que é a Rayane. E tem gente nossa, aqui... confundi tudo. Jura? A Rayane. Não, a Rayane é a nossa amiga que tá ali Abraço, Rayane, desculpa. Pensei que você estava falando do pessoal que estava aqui ao vivo conosco. Não. Mas tem muita gente envolvida no processo. Então vamos lá. Me saí bem? Saiu. Toca o barco. Aí você tinha que citar que a Paloma tá aqui assistindo a nossa aula. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui. Vamos lá, senão a gente vai falando. Tem muito assunto, viu? Tem muito assunto hoje. Então vamos lá. Nosso título aí é Corpo versus Trabalho. Mas certo. será que até esse versus aí, ele é discutível? Corpo vezes trabalho? Corpo contra trabalho? Não, contra, a favor, contra trabalho. Como nós podemos interpretar? O trabalho prejudica o corpo? Como O assim? corpo prejudica o trabalho? Não sei. Vamos lá, então. Ordem dos fatores. Estamos polemizando. Exatamente. Chama todo mundo para assistir essa aula, que é muito bacana, e vocês vão interagir conosco ao vivaço, nos 10 minutinhos finais. Mas essa aula, esse componente faz parte do aprofundamento Cultura em Movimento, as diferentes formas de narrar a experiência humana, unidade curricular 2, a tecnologia nas narrativas das relações sociais. E este componente que vos falam aqui é cultura digital e atividade física. Bora que bora! Aula 1 foi ontem, para começo de conversa. Fizemos aquele voo, demos um panorama geral sobre o nosso componente e hoje, de fato, estamos tendo a primeira aula do conteúdo e a primeira aula já é sensacional. Estamos falando aí sobre corpo e trabalho. Isto, agora já mudou, agora é corpo e trabalho. Estamos mudando, hein? Tá ficando legal o negócio. Exatamente, está mudando o contexto e até o final vocês vão poder dizer de que maneira vocês querem apresentar essas duas palavras, de que relação vocês querem fazer. Era corpo versus trabalho, agora corpo e trabalho, até o futuro vai ser o quê? O corpo e o trabalho caminhando juntos, numa união intrínseca. Mas uma coisa única. Vamos lá. O objetivo desta aula? Problematizar as relações do corpo com o trabalho. Investigação científica é o nosso eixo estruturante. Exatamente. Continuando aí, começamos com a pauta que o professor Mauro relatou, que é a Revolução Industrial. Opa, mas aula de história? Sim, bacana. Aula de geografia? Calma. Aula de história no meio da aula de educação física? Aula de geografia também? Calma. Show. O que nós queremos pontuar dentro dessa Revolução Industrial é a questão da relação do trabalhador, do trabalho, do empregado e do empregador, né? Essa relação aí que foi um marco histórico para várias situações. E aí a gente entra aí nessa questão da Revolução Industrial, que pode ter vários pontos. Nossa, opa, perdão. Gente, de verdade, ele tá emocionado em falar sobre isso. Então vamos olhar ali no Juliana, texto. para de tossir. A Revolução Industrial foi o marco para a construção dessa nova relação de trabalho, dentre inúmeros pontos relevantes da época, podemos ressaltar esses, né? Então, por exemplo, o que foi a Revolução Industrial? Assim, a professora Juliana, agora que parei a minha tosse, agora de maneira bem organizada é assim. A Revolução Industrial, a gente pode tê-la, pegar para estudar por diversos aspectos, diversos pontos de vista. Então, quando a gente
gente fala da relação com o corpo, eu acho que a gente pode passar por esse ponto, olha só. O que foi a Revolução Industrial? Você tinha o corpo manuseando todo um processo do começo ao fim. Vamos supor que hoje nesse momento, hoje não, vamos supor que em 1300 já existisse o automóvel, 1300. Sim. Antes da Revolução Industrial existia o automóvel. Vamos fazer essa imagem louca na nossa cabeça. Então, um cara, antes da Revolução Industrial, seria responsável por tudo no automóvel, para a elaboração do automóvel. Desde a confecção dos pneus, estofado, placa, lanterna, fiação, tudo. Tudo. Com a Revolução Industrial, um automóvel ele é feito por etapas. Então, eu sou responsável por apertar um parafuso. A professora Juliana... Pegar o parafuso e colocar em outro lugar. Então, eu faço esse movimento toda hora. A Juliana faz esse movimento. Ou seja, nós temos diversas etapas no processo, cada uma feita por uma pessoa. É responsável por fazer aquele mesmo esforço repetidamente ao longo do dia inteiro. É isso, falei? Exatamente. E esse aí era o mecanismo do trabalho, a forma de trabalho. E aí, se a gente começar a pensar nas condições de trabalho, a gente entra nesses tópicos. Primeiro, exatamente. Trabalhadores manuseando máquinas sem equipamentos de segurança. Então, hoje, aí existem os EPIs, que são equipamentos tais como protetor auricular, capacete, a cinta de segurança, para quem vai... a cinta que ela pressiona a sua coluna, evitando com que essa pressão do abaixado, carregar peso, machuque, aí você vê até uma lesão. Botas de aço. Com bico de aço, para evitar que perca o dedo, né? Esmague os pontos dos pés. Tem N situações. Não só isso, que, por exemplo, meu marido é engenheiro eletricista e ele não pode entrar em nenhuma obra sem... pela questão de estar encostando ali tudo nos fios. Então, tem uma série de situações. E aí eu gosto de parar aqui um pouquinho, respirar e citar. Uau. É um ganho. Sim. É um benefício. Claro. E o que as pessoas fazem? Ah, quero não. É ruim. Então, na verdade, quando entra numa... Eu já trabalhei em fábrica, né? Quando você entra, o cara fala assim, é obrigatório você usar. E tá apresentado pra gente como se fosse uma obrigação, mas na verdade é um direito. Porque você não pode entrar numa fábrica ou numa construção, em um local dessa forma, insalubre, sem os equipamentos de proteção individual, porque você corre risco. E antes, você não tinha esse equipamento. Na verdade, a empresa ela é obrigada a te fornecer. A te fornecer e você é obrigado a usar, porque você não pode sofrer alguns acidentes que são recorrentes na história da Revolução Industrial. Como, por exemplo, você decepar o dedo. Porque você está acostumado a fazer o movimento, e aí colocam você algum dia em um outro ponto da esteira, né? Por causa da esteira, por exemplo. Aí você vai lá, repete aquele movimento que não era para ser feito ali. Perde o dedo. Exatamente. Perde o outro dedo, perde o braço, perde a mão. Isso é complicadíssimo. Esse ponto é bem importante estar aqui nesse tópico. No último, a gente já chega lá. Certo. Salários baixos. E aí as mulheres e crianças recebiam 50% a menos. Então, 50% menor do que os homens. Então, que a gente já era baixo. Né? Isso, a gente não está falando aqui de época, a gente está fixando, olha, a partir de que época a Revolução Industrial está falando dos efeitos do que foi acontecendo. Então, a família toda foi lá trabalhar para ganhar um dinheiro para tentar sustentar toda a família. Então, você tinha lá o homem, sei lá, o homem ganha, sei lá, vou colocar 100. A mulher ganha 50. E você tinha lá a criança ganhando 5. E todos fazendo o mesmo trabalho. O mesmo. Tanto a criança de 5 anos quanto o adulto de 30. E aí os empregadores, eles preferiam as crianças e as mulheres, porque assim eles poderiam ter um lucro maior, porque tudo é baseado no lucro. Sem contar a espécie de trabalho, né? Por exemplo, no livro do Charles Dickens, eu posso falar isso porque o Dickens é um escritor inglês, que ele denunciou muito dessa Revolução Industrial na era vitoriana. Ele falava, por exemplo, de crianças que eram contratadas para limpar chaminés de cabeça para baixo, porque são pequenininhas e cabiam na chaminés. Então, você pegava lá uma criancinha de uns 5 anos de idade, segurava pelo pé, colocava na chaminé com alguma coisa lá para lixar, ela lixava lá e não raro as crianças caíam, morriam e quando saíam de lá viam cheio de fuligem, respiração horrorosa. Então, esse tipo de comportamento foi sendo limado com o tempo. Assim, a gente foi aprendendo que isso é errado, né? E foi lutando para conseguir os direitos.
Exatamente. E aí, longas de jornadas de trabalho, chegando até 16 horas de trabalho com 30 minutos de almoço, quando se tinha almoço. Imagina uma pessoa trabalhando numa prensa, assim, imagina assim, ó, o aparelho assim, ó, vem cá comigo. A prensa é um aparelho que faz assim, ó, esmaga alguma coisa. Você coloca a mão lá e vai esmagando. Você coloca a mão e esmaga alguma coisa, amassa alguma coisa. Você esquece lá, 16 horas trabalhando, aí você coloca a mão, tira, coloca lá, abaixa. Coloca a mão, tira, abaixa. Aí você, depois de 16 horas, você esquece, coloca a mão e esmaga a sua mão. 16 horas trabalhando é complicado. E aí, quando isso acontecia, se houvesse algum afastamento por saúde ou acidente de trabalho, não era remunerado. Em casos de invalidez, era demitido. Ou seja, não tinha segurança e ainda quando acontecia um acidente, você era punido. Exatamente, direitos trabalhistas. Então, na verdade, eu não vou saber se é real, não sou professor de história, sou professor de literatura, língua portuguesa, mas eu tenho relatos em ficção, eu falo em livros, romances e tal, em que a pessoa foi demitida por conta que ela aconteceu um acidente desse e o dono da empresa ainda processou por ter danificado a máquina. Eu não duvido. Então, mas eu estou falando em romance, ficção, né? Mas na verdade deve ter acontecido alguma coisa do tipo. Sim, deve ser baseado em fatos reais, histórias reais. Continuando aí. Então, meio a tudo isso, nós temos um filme que, se vocês não assistiram ainda na vida escolar de vocês, assistam. Tá aí o QR Code para facilitar. Ele está livremente ali no YouTube. De grátis. De grátis. 0800. O filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin. Eu acho tão bonito. E que foi, né, um artista memorável. Isso. Se você não assistiu ainda, assista. E que fala sobre o cinema mudo. Isso. E nós não começamos a aula. É verdade, a gente ia começar lá fazendo uma simulação de cinema mudo A gente aqui. esqueceu. Mas alguns pontos aí do cinema mudo, do filme mudo. Do filme do Chaplin. Né? É uma visão crítica e caricatural sobre as relações de trabalho. Então, dentro deste filme, você assiste, você percebe, você nota. Eu até tenho uma cena do filme que ele era comediante, não é isso? Sim, sim. Então, ele faz daquilo tornar-se engraçado. Então, o trabalho dele era apertar um parafuso. Uma porca, Então, uma porca. apertando aquela porca. Apertando. E aí ele saiu um belo dia, com tanto aquele negócio de apertar que ele ficou fazendo aquilo, que ele olhou uma mulher na rua com uma roupa cheia de botões. E ele começou a correr andar atrás da mulher porque ele queria apertar aqueles botões. É verdade. E é engraçado, porque depois veio o policial e ele foge. Sim. Mas não é porque ele estava atrás da mulher, ele só queria apertar a porca. Apertar as porquinhas. Assista, Tempos Modernos. Quem não assistiu, assistam. E aí também temos a questão da mecanização de gestos e movimentos. Então, esses dois pontos são primordiais ali dentro do filme. Uma visão crítica e caricatural. Saiu. É que ali você está vendo uma caricatura da coisa, né? Tá exagerando, mas aquilo de fato existe. Tanto existe, eu até falei de manhã cedo, professora Juliana, eu trabalhei em fábrica durante 5 anos e às vezes eu acordava no meio da noite assim, o meu braço ia fazendo movimento. Fazia, de fato, fazia. Não era igual no filme não, né? Mas assim, eu fazia assim todo dia na máquina, né? Aí um dia eu acordei assim, no meio da noite, meu mão tava assim, porque eu tava sonhando com aquilo. É complicado, gente. Mas, só para dar um pontinho aqui para falar... mecânico, né? Um pontinho aqui, ó, para o professor Mauro. Cinema mudo, olha... É um filme que não possui a trilha sonora de acompanhamento que corresponde diretamente às imagens exibidas, sendo esta lacuna substituída normalmente por músicas ou rudimentares efeitos sonoros executados no momento da exibição. Nos filmes mudos... Para o entretenimento, o diálogo é transmitido através de gestos suaves, mímicas e letreiros explicativos. Só para
atualizar aí Exatamente, é o muito nosso legal. estudante sobre esse tipo de filme. Por favor, para de ver filme que lançou apenas agora. Bom, também é legal, tal, mas, gente, temos mais de 100 anos de história de cinema, inclusive cinema mudo, cinema em preto e branco, cinema falado, clássicos do cinema, e cinema retratando esse tipo de denúncia aqui que a professora está falando. Bom pra caramba. Exatamente. E aí, essa questão do trabalho na Revolução Industrial, essa alteração, esse mecanismo, essa repetição de gestos, nos leva a crer num excesso de trabalho. Então, o que o excesso de trabalho acontece aí? Jornadas de trabalho acima de 55 horas semanais podem aumentar em 17% as chances de ataques cardíacos e de 35% o risco de morte por AVC, acidente vascular cerebral, nos funcionários. Isso é um dado de acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde. Não é um dado aleatório. Se eu trabalhar mais de 55 horas por semana, eu corro o risco de ter um ataque cardíaco. Você aumenta as 17%. Aumenta a chance. Você aumenta 17% o ataque cardíaco e 35% o AVC. Eu tô precisando descansar um pouquinho. Eu tô precisando, né? Alguém me dá umas férias aí. É verdade, essa aula aqui nem é minha, essa aula é sua. Eu vou ficar ali assistindo a sua aula, dá licença. Né? Não, tô adorando, tô gostando. Não, gente, é fato. Eu tô aqui se divertindo. Se divertindo. Eu tentei pegar fatos pra comprovarem. É verdade, aí tá brincando, ficar leve, mas é pesado, é complicado isso aí. Precisa se trabalhar, verdade. Mas tudo na vida tem ponderação. Verdade. E aí tem outra Mas aqui, o problema é aquela questão, a gente tá falando, mas tem a questão da necessidade também. Sim. Por isso a luta por salários mais justos, para que a pessoa não precise trabalhar tanto. Exatamente, quantidade de horas de maneira adequada, porque ainda existe trabalho escravizado, sim, no Brasil. No Brasil e no mundo. Temos outro tópico muito bacana. A síndrome de Burnout, não é? Burnout. É burnout, não é? Eu falo burnout, que é tipo quando você perde o pique, né? Burn, queimar, out, sem fogo, sem pique. É síndrome do esgotamento profissional. Burnout. Que seja. É uma doença, porque eu acho que esse nome, acho que não é inglês, é francês, por isso que é burnout. Burnout? Eu falava burnout. Que seja, vamos pesquisar depois, vamos lá. Não, pelos meus estudos aí. É igual a moça falou na época que eu trabalhava com ginástica laboral. É igual o Uka-Ruka, que virou Ruka-Ruka. Ruka-Ruka, Foi burnout, vamos lá, burnout. É uma doença mental que surge após o indivíduo passar por situações de trabalho desgastantes, cujos sintomas mais característicos são o estresse, a fadiga crônica, a irritação, a falta de motivação e a autoestima. Então, algumas situações que a gente tem ali no trabalho devido ao ambiente uma síndrome. Você não querer ir trabalhar, um às vezes é confundida com depressão, né? É um transtorno. Essa questão de esse sofrimento, esse desgaste, esse estresse. Mas temos um apanhado aí e aí a gente na interação volta nisso, tá, Mauro? Olha aí, ó. Eu agora tô botando bastante aula assim. Olha esse PPT. Dados ocupacionais. O que é? O que é? Doenças ocupacionais. Dados, perdão, doenças. Tá parecendo eu? Tá muito perto aqui. Ó, doenças ocupacionais. O português sabe ler, né? Doenças ocupacionais. O que é? Complicação física ou psicológica que tenha sido motivada pelo exercício do trabalho de um profissional. Exatamente. Definiu bem. Então, é algo voltado para o trabalho, dentro da sua jornada de trabalho. Dados que são bacanas. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2014, foram 215 mil e meio afastamentos. Quase 250.000 de pessoas afastadas. De pessoas afastadas em 2014. Nossa. Devido a problemas de doenças ocupacionais. Por conta do trabalho. Exatamente. Quais são esses tipos? Existem as doenças profissionais e as doenças do trabalho. Então, a diferença ali é que as doenças profissionais é o entorno. Então, aquilo que eu saio, que eu levo para casa, a síndrome de Burnout é um deles. Agora, doenças do trabalho é aquilo que me causa. Cortei um dedo. Tá. Entendi. Então, essa é a diferença. Quais são essas doenças? Aí que é bacana. Ó, nós temos um minutinho para elencá-las. A gente tem aí o LER e DORT, que o LER é lesão por esforço repetitivo, e o DORT significa distúrbio osteomuscular relacionados ao trabalho. Então, osteomuscular já diz o nome. Osteo, osso, muscular. Então, no osso ou no músculo. Tendinite, por exemplo? Tendinite, por exemplo, é LER e DORT. Nós temos transtornos mentais, que entra aí a síndrome de Burnout, que é uma delas.
Varizes nos membros inferiores. E aí, varizes, a gente pode ler, né, entender que são veias dilatadas e tortuosas que se desenvolvem abaixo da pele. Não tratadas, pode ter complicações tais como uma trombose. Nossa, é complicado. Tá? Dorsalgias são dores da coluna. Transtornos das articulações, problemas nas articulações aí, nas nossas engrenagens. E transtornos auditivos. Então, com isso, a gente dá um parâmetro geral de tudo isso de passado, presente e futuro. Porque tem uma aula que eu acabei de montar que diz que 75% da população que ainda não teve nenhum transtorno causado por estresse do trabalho, ainda vai ter. Nossa, ou seja, 3 em cada 4 pessoas vão ter. Exatamente. Espera aí, a gente já volta após a vinheta com a nossa interação. Fale mais sobre isso. Até daqui a pouco, roda a vinheta.